Olá, eu me chamo Ana Paula e, juntamente com a minha colega Mariana, nós escrevemos o artigo com o tema do impacto da pandemia Covid-19 na região Seridó, no sertão do Nordeste brasileiro. Nós somos graduandas da UFRN, na série de Caicó. Para introduzir o trabalho, eu irei começar. Entre o fim de 2019 e o início de 2020, se estourou uma pandemia, que ficou conhecido como coronavírus, ou Covid-19, e passou a ser considerada a maior crise global vivenciada em décadas. Devido a isso, o governo precisou tomar providências com o intuito de reduzir o contágio e não ocasionar colapso na saúde pública. E a maior providência tomada foi o isolamento social, conhecida popularmente como quarentena, no qual apenas aquelas empresas de serviços essenciais, como supermercados, postos de gasolina, farmácias, puderam funcionar, mas com restrições. Isso fez com que houvesse uma brusca queda no setor da economia. A região do Seridó, do Rio Grande do Norte, é desde a metade do século XXI considerada epicentro da economia do estado, da região. Por isso, esse artigo traz como questão norteadora como a pandemia impactou nos demonstrativos contábeis e no dia a dia dos comerciantes da região do Seridó do Rio Grande do Norte. E seu principal objetivo é investigar o impacto da pandemia nessa região, bem como saber como os comerciantes estão conseguindo se manter. Torna-se preponderante pesquisar sobre isso porque, como eu já falei anteriormente, a região é o principal fomentador do desenvolvimento econômico e social. E com base no momento atual em que vivemos, não só o Estado, mas como todo mundo, há uma grande incerteza perante isto, sem saber quais as reais consequências quando a pandemia finalizar. No referencial teórico, nós abordamos dois tópicos: o tópico da pandemia e o tópico do impacto da pandemia sobre a economia. Pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, se caracteriza como uma disseminação mundial de uma doença, originada de uma epidemia ou de um surto em uma determinada região, que se espalha por todo o mundo, tendo sua transmissão sustentada de pessoa para pessoa. E como nós já sabemos, foi exatamente assim que o Covid-19 atingiu todo mundo. E por não haver conhecimento algum sobre a doença, a única medida encontrada foi o isolamento social. Esse isolamento social levou à crise atual em que vivemos, que afetou diretamente a forma de produzir e de consumir, ou seja, a lei da oferta e da demanda, e, consequentemente, né, afetou negativamente a economia de todo mundo. Trabalhadores autônomos tiveram que ficar em casa, algumas empresas tiveram que fechar suas portas, outras tiveram que diminuir drasticamente seu funcionamento e outras tiveram que trabalhar apenas com delivery. E com o intuito de tentar diminuir o impacto da economia, o governo brasileiro transferiu recursos para a sua população, no valor de 600, mas ainda não se sabe o resultado dessa transferência. Se vai ajudar a economia a se manter, se ela vai se sobressair ou se ela vai decair. A metodologia que nós utilizamos no nosso artigo foi uma pesquisa qualitativa através de um questionário no Google Forms. E nós elaboramos 4 perguntas e foram elas: quais foram os impactos da pandemia do Covid-19 em seus negócios? Houve novas oportunidades de investimentos como resultado da pandemia Covid-19? Se sim, quais foram? Que esforços foram empreendidos para gerir os desafios associados à pandemia? Existem desafios que ainda estão sendo enfrentados? Você notou diferença nas demonstrações contábeis de antes e durante a pandemia? Explique sinteticamente. E nós mandamos para determinadas áreas, foram elas postos de gasolina, supermercados, restaurantes, e pedimos para eles responderem para podermos fazer essa comparação dos demonstrativos contábeis. Os resultados que nós obtivemos, como a minha colega já falou, foram que as áreas elas foram afetadas de maneira extremamente negativa. E o principal causador disso foi o isolamento social, já que para poder manter as novas medidas que foram tomadas, é necessário que hajam recursos e muitos não obtêm esses recursos. A busca por produtos demandados mudou também na medida que houveram mais buscas por produtos alimentícios, produtos de higiene e outros serviços que antes eram considerados essenciais, como serviços de lazer e outras coisas assim, passaram a ser menos procurados. Surgiu um novo campo de vendas, que foram as vendas online, e houve uma adaptação por parte dos lojistas, à medida que teve que haver incentivos e gastos, por exemplo, em redes sociais, em plataformas digitais, em meios como deliveries,
E essas vendas online foi o principal ponto durante essa pandemia. A conclusão que nós temos disso é que vai se perpetuar os meus digitais, como eu tinha falado antes, através dessas vendas de muitas lojinhas, por exemplo, foram criadas digitalmente, já que não podia haver esse contato físico e utilização de muitas plataformas, uma das que sendo mais, por exemplo, o Instagram, e isso vai se perpetuar. É necessário também, e torna-se preponderante falar sobre a retomada gradual do setor econômico, visto que não se pode ter a totalidade de antes, já que a população ainda não foi totalmente vacinada, e mesmo quando isso ocorrer, ainda é necessário haver os cuidados, como o distanciamento social, máscara. Para que isso aconteça, é necessário o equilíbrio e a articulação do governo. Pois, como a minha colega já falou também, durante o período da pandemia, houve esse auxílio de R$ 600, mas também não se sabe se ajudou ou não ajudou na economia, visto que está havendo uma grande inflação e R$ 600 não dá para se manter. É necessário também que haja um incentivo aos empreendimentos locais, aos produtores, principalmente aqui no interior, já que muitos dependem disso para contribuir na sua renda. Então, é necessário que haja por parte do município, por parte do governo, esse incentivo, essa ajuda e etc. E é isso. Obrigada pela atenção e tchau.